Sem capital financeiro, as startups não formam equipes capazes de amadurecer os seus projetos. Além disso, as empresas e profissionais altamente qualificados são muito caros para essas startups, que, por causa disso, dão acesso ao mercado de inovação. Como resolver isso? Fica aqui que eu vou te mostrar. Oi, pessoal, Sérgio Hart, aqui da Cena Digital, em mais uma entrevista da série Transformação Digital Startups em Cena. Hoje a gente vai conversar com a Tatiana Fiorati, CEO da Apoema Hub. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considere dar o seu like e aperta aqui o sino para acompanhar todas as novidades que acontecerem no canal. O Apoema Hub inverteu a lógica dos modelos as a service e criou o SaaC, Service as a Capital. Nesse modelo, o capital intelectual de alta expertise é disponibilizado como investimento de risco, ou seja, venture capital. Para as startups, é a oportunidade de acesso a serviços de alta qualidade sem desembolso de recursos. Para os parceiros, a oportunidade de participar de projetos com alto potencial de retorno. E para os investidores, é a oportunidade de aportar recursos financeiros em projetos de alto potencial e que contam com times de altíssima especialidade. A Tatiana tem mestrado e pós em gestão executiva e governança, além de especialização em negociação. Ela atuou como chefe de jurídicos e compliance nos setores de energia, cidades inteligentes e plataformas de comunicação. A Tatiana migrou de sua carreira executiva em 2021 para se tornar cofundadora e CEO do Apoema Hub. Tatiana, muito prazer em ter você aqui conosco. Eu queria começar te fazendo já uma primeira pergunta, né? Uma pergunta clássica, né? Qual foi a oportunidade que vocês visualizaram para criar o Apoema Hub? Sérgio, em primeiro lugar, muito obrigada, fico muito feliz, é um prazer enorme estar aqui no seu canal, para a gente trocar ideias e trazer sempre diferentes olhares, né? Então, muito obrigada mais uma vez. Sérgio, o Apoema, ele nasce de uma visão de um capital intelectual altamente especializado, focado em mercado de capitais, né, naquele momento, através do VBSO Advogados, hoje nosso apoiador, né, essa visão nasceu da tentativa de fintechs. Acho que foi o primeiro boom de startups no nosso mercado, ainda hoje né, líder no mercado de startups no nosso país. A gente tem uma demanda muito grande por conhecimento nesse setor, porque é um mercado regulado, né, e é um mercado que vem disruptando, né, de maneira significativa, principalmente agora com novas tecnologias em blockchain. Daqui a pouco a gente vai estar falando muito fortemente do real digital. Então, são empresas nascentes que têm necessidade de compreensão do mercado até para poder disruptá-lo. E o VBSO Advogados, recebendo essa demanda, teve muita dificuldade de atendê-la, porque nas métricas de remuneração tradicional, além de ser um escritório com capital intelectual de ponta, portanto caro, né, a própria startup carece de recursos. E, às vezes, a dificuldade maior é de fato, compreender o que ela precisa, né? Então, naquele modelo puro de captação, né, o capital vem para que um serviço de ponta seja comprado, né, digamos assim, por ele, fica difícil o match também. Então, o VBSO se incomodou demais na época, muito capitaneado pelo Eric. O Eric é o O do VBSO. A gente brinca que é o O do Borogodó. E a gente já se conhecia, eu venho aliás, só uma introdução rápida, eu nesse momento nem imaginava, né, essa dor, eu ali no meu mundo corporativo, executiva durante anos, mas muito já familiarizada com o mercado de capitais por conta de alguns IPOs, conhecia o Eric, né, portanto, desse mercado. Passei por 2 IPOs, um no Brasil, um nos Estados Unidos, e a gente já se conhecia, já dividia alguns propósitos, a gente já se sentia incomodado com
com muita coisa acontecendo ao nosso redor, né, a tecnologia já nos provocando, e ele me convidou, então, para a gente, dentro do VBSO, entender o que a gente poderia fazer. Isso a gente está falando de agosto do ano passado. E quando eu cheguei ali, para entrar na pergunta, né, da oportunidade, quando eu cheguei ali, a gente de cara percebeu que a linguagem que a gente deveria falar é a linguagem do capital de risco, né, do investimento de risco, do venture capital, embora entregar equity é muito caro, e eu sempre falo isso para as nossas startups, é a moeda, de fato, de sedução e de atração do bom capital, né? A melhor remuneração é o equity, né? Um bom projeto vai crescer. Então, a gente logo entendeu que a métrica estava ligada a essa variável, e, na sequência, a gente também percebeu que se a gente ia botar o chapéu de investidor, a gente precisava, de fato, promover, né, da melhor maneira possível, o crescimento, a maturação desse projeto. E só uma disciplina não faz milagre, você precisa da combinação de conhecimentos, essa transversalidade de conhecimentos, para que você consiga, de fato, ser o mais eficiente possível com poucos recursos, né, que é o ambiente de escassez que startups normalmente vivem. Bom, 1 mais 1 é igual a 2, o VBSO, um escritório que virou o meu aquário naquele momento, porque ali eu tinha conexões de capital através de gestoras, securitizadoras, bancos, uma base de clientes de empresas maduras, 5.000, né, clientes, né, plugadas ali. Eu tinha executivos de ponta, consultores especializados. Quando a gente olhou para o lado, a gente falou, poxa, temos todos os elementos necessários para a gente fazer do limão a limonada. E foi assim que surge o Apoema. Mas não adiantava só plugar pessoas de maneira descentralizada, a gente precisava dar um norte, dar um propósito, né? E aí, enfim, a oportunidade justamente foi essa, né? Entender que as conexões inteligentes, maduras, o smart money, na essência, ele era uma dor de investidores, uma dor de qualquer maturidade, né? Mesmo startups mais maduras, que já têm mais acesso a esse recurso, também carecem de uma visão mais estratégica, da concatenação desse conhecimento, e bem ou mal, enfim, é o que a gente faz, eu pelo menos, minha carreira toda, à frente de departamentos jurídicos, tinha aí a missão de alinhavar interesses, alinhavar, né, diversas soluções de diferentes maneiras. Acho que não só o advogado, obviamente, mas o advogado ele fica muito nesse centro da discussão, porque ele precisa traduzir tudo aquilo em acordos. Então, a gente entendeu que associar gestão, essa visão estratégica e governança nos entregáveis, então, de quem de fato vai investir, era o caminho e a oportunidade para o Apoema. Aliás, Apoema, só para concluir, Sérgio, em Tupi-Guarani significa aquele que enxerga longe. Eu achei muito bacana, achei a logomarca de vocês fantástica, muito bacana isso, é uma coisa bem brasileira e bem inusitado mesmo, vocês estão de parabéns. O que eu queria saber de você agora é o seguinte, né? Você está chamando o Apoema um hub, né? Qual é o escopo de atuação desse hub? O quanto ele se aproxima de uma incubadora ou de uma aceleradora? Como é que você se posiciona em relação a isso? O que vocês fazem efetivamente? Sérgio, adorei sua pergunta, porque obviamente a gente errou muito para encontrar um caminho. Logo que eu cheguei, a vontade de executar, de fazer, de acontecer era enorme. E a gente, por vezes, foi incubador, no sentido de pegar um projeto em ideação e tentar construí-lo do zero, mas para além de recursos só estratégicos, de visão, mas também operação, design thinking, e a verdade, e nesse caminho eu topei, inclusive, com algumas venture builders, para entender a diferença da aceleradora, da venture builder, né, quais eram as dores de uma, as dores de outra, né, e o que, de fato, o capital, o investidor, buscava nesse conjunto de atores, né, no mercado. Eu logo descobri que o capital intelectual de ponta, ele é caro demais para entrar num processo muito operacional, a não ser que essa operação seja, de fato, muito estratégica. E aí ela tem que ter começo, meio e fim rápido.
Então, esse é um primeiro ponto que a gente entendeu como um princípio, uma premissa para Poema. Depois de errar bastante, né? Errar no bom sentido, errar, a dor ficou para nós, né? A startup sempre, nos nossos pilotos, teve muitos benefícios de todos os processos, mas esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é que a incubação, em especial, no processo de ideação, em especial, a não ser que eu tenha, de fato, um capital intelectual que faça muita diferença nesse primeiro processo, né? Então, por exemplo, mercado regulado, né? O processo de ideação precisa passar por questionamentos, por entrevistas, né? Pela compreensão do mercado regulado. Faz sentido o Apoema entrar neste momento. Eu, inclusive, tenho um case de sucesso de uma startup belga, inclusive, que usa o Brasil, usou na época, eles já estão, graças a Deus, decolando, foi um investimento maravilhoso, aliás, que a gente fez. Eles ali estavam praticamente num processo de ideação, embora eles já tinham uma plataforma em desenvolvimento de tecnologia, o modelo de negócio deles ainda precisava ser estruturado e compreendido. Por quê? Essa startup se chama Credix. A Credix, ela tem um modelo em blockchain, mas ela pretende juntar o capital, o investimento pulverizado de mercados maduros em oportunidades, projetos em mercados emergentes. Eles escolheram o Brasil, num primeiro momento recebíveis como nicho de investimento, então fintechs viraram canais, né, de escoamento desse capital em blockchain, é o que a gente chama de decentralized finance, essa era a tese deles, e a gente entrou, né, e compôs ali um board para eles e também capital operacional para construir um modelo de negócio e testar o MVP. Então, ali a gente realmente participou da ideação e fez todo sentido o Apoema participar. Mas em outro projeto, a gente entrou no processo de ideação e a gente, na verdade, foi muito custoso para a Apoema, porque eram etapas de maturação dos próprios founders do negócio, maturação, entrevistas com personas, entendimento, aquele trabalho de Lean Inception, aquele trabalho de Design Thinking, que, de fato, para a gente ficou muito custoso. A gente seria muito mais útil num segundo momento. Então, a gente aprendeu e a gente entendeu que a Venture Builder, né, e para concluir, outro aprendizado, né, que a gente teve, é um modelo difícil para o Apoema, porque à medida que você vai operando, né, no modelo de remuneração com equity, você vai adquirindo equity. Então, se você começa a operar demais a startup, você começa a se tornar relevante demais na startup. E eu topei com algumas venture builders que, no fim do dia, já tinham ali 60%, 70% do capital da startup, a startup já não era nem mais existente nesse momento. E aí o Venture Builder começa a tomar decisões, porque ele quer sair, né? A proposta dele é, em algum momento, realizar aquele investimento. Então, ele começou a se enrolar, se enforcar. Estou falando, provavelmente, de exceções, eu não estou aqui tentando generalizar, acho que todos os modelos são muito importantes, mas para o Apoema, a gente consegue ser bem eficiente de maneira cirúrgica num modelo de aceleração. Perfeito. Então, vocês estão mais para uma aceleradora. Eu acho que é importante também a gente ressaltar para o pessoal que está assistindo a gente, né? Tem muito executivo aqui que é responsável por transformação digital e chega sempre um momento na jornada onde a empresa pergunta qual é o nosso papel em relação ao ecossistema. Eu vou ter um hub, eu vou formar uma incubadora, uma aceleradora, eu vou ter uma venture capital. Então, eu acho que o que você está passando é muito importante, porque isso é uma experiência concreta de quem está construindo negócios, né, startups, e em vários momentos diferentes, e cada momento tem a sua dificuldade, né? E vocês, por uma questão de aprendizado, perceberam que é melhor fazer uma intervenção cirúrgica para vocês agregarem o valor que vocês têm do que trabalhar como uma venture builder ou como uma incubadora, né, vamos dizer assim. Até se eu puder te dar um exemplo, desculpa te cortar, Sérgio, mas claro. Até se eu puder ilustrar, porque foi muito bem colocado, né? Porque essa tem que ser, de fato, uma pergunta anterior, né, à estruturação de qualquer modelo, né, que uma Big Corp, que uma corporação decida seguir. Ontem, por exemplo, a gente foi procurado por uma Big Corp que acabou de passar por uma campanha
bem relevante de M&As, né, adquirindo diversas soluções ali não só como soluções para os seus próprios modelos e processos, mas também buscando oportunidades, né, de desenvolver oportunidades. E uma das questões importantes que surge poxa, eu tenho um monte de conhecimento interno já na minha empresa é uma empresa madura. Como eu compartilho esse conhecimento? E como eu faço a gestão, e como eu engajo? Porque está todo mundo, né, aquela brincadeira a cultura comeu a estratégia no café da manhã, e é verdade. Você está ali com o seu dia a dia, os seus próprios entregáveis, e tem uma startup batendo na tua porta, oi, me dá conhecimento, é complicado, e aquilo tem que ser medido, tem que ter um aculturamento, então, é um modelo de como um hub de troca, né, de conhecimento, porque todos os lados, nesse momento, precisam, de fato, ter propostas de valor. A escolha do modelo é muito importante, e eu acho que não tem receita, eu acho que é uma pergunta genuína a ser feita e a ser avaliada. Eu acho que provavelmente depende muito da maturidade da corporação e da maturidade das startups também, né? Eu acho que você tem instituições que eu conheço nas entrevistas que eu fiz, que resolveram fazer iniciativas extremamente ambiciosas, né? Um hub América Latina, não sei das quantas, né? E acabaram se perdendo nisso, e outras que tinham possibilidade de fazer muito mais, né? Então, eu acho que é um aprendizado para todo mundo e que tem que levar em consideração o momento da empresa, a cultura, como você falou, e a ambição dela também, né? Do ponto de vista de funcionalidade, né? Quem são os clientes do Apoema e quais são os modelos de negócio que você oferece para cada cliente desses? Maravilha. A gente, no início, entendia que o nosso cliente era startup, mas a gente começou a ter um conflito com esse pensamento porque nós também éramos investidores, então, estávamos ali investindo. E a gente precisava também atender os anseios, né, dos investidores. E, ao mesmo tempo, esse investidor, ele era um investidor aportando recursos de diferentes naturezas. Então, a gente tinha o capital intelectual, o próprio capital, oportunidades comerciais. É importante até entender, assim, no modelo do Apoema, a gente tem acesso a diferentes recursos, mas a gente entende a demanda e a gente aporta esses recursos na hora e na medida necessária. Então, não necessariamente eu vou entrar direto com o capital, ele pode fazer sentido em algum momento, mas não necessariamente num primeiro momento. Pode ser interessante trazer este capital depois de, né, alguma estruturação com capital intelectual. Isso vai sendo medido. E o Apoema, né, ele começou a perceber que, poxa, mas então são todos meus clientes, né? Como é que eu faço para, então, ter um alinhamento nesses entregáveis? Então, isso tudo que eu estou falando para vocês foi um processo, né, obviamente, de compreensão, maturação, e a gente entendeu que a gente consegue atuar numa intersecção, num alinhamento de interesses. Então, a gente alinha primeiro a expectativa de retorno desse capital para todos. A expectativa de retorno do capital está no crescimento e na percepção de crescimento de valor do projeto. Então, esse é teu cliente, esse seria teu cliente investidor, né? E a startup é a mesma coisa, porque no fim do dia a startup busca aqui aquela projeção dela, naquele plano de negócio dela, que é o que o investidor comprou, ele acreditou, então, naquela projeção, a gente acha o alinhamento aqui. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a questão da necessidade, da flexibilidade, da necessidade, né, que a startup tem, é um mundo muito dinâmico, de poder mudar rotas, né? E ali a gente encontra outro alinhamento, porque essa necessidade, ela tem que emanar de uma oportunidade, e o Apoema consegue apoiar tanto um lado quanto o outro na identificação dessa oportunidade. Então, assim, a gente tem se inserido, e a escolha e a seleção daí, Sérgio, dos projetos é pautada pela proposta de valor na intersecção dos interesses, e é ali que a gente parte como um pilar de atuação do Apoema. Agora, você falou das startups e você falou dos investidores, né? Eu me lembro também de você ter falado, inclusive acho que está no teu site, tem uma classificação que você deu de parceiro, ou seja, existe o capital intelectual, que seria um terceiro cliente ou uma terceira entidade nisso, que também quer participar, né? Eu meio que envelopei aqui tudo dentro dessa caixinha investidor,
Mas quando eu falo que são diferentes recursos, né, o prestador de serviço, o capital intelectual, ele é um recurso de investimento por si. E, de fato, e a gente até inaugura no Apoema o Service as a Capital, né? Porque a gente inverte, então, essa lógica do serviço aportado como capital, com a mentalidade do investimento de capital de risco. E a gente nomeia, então, portanto, esse capital intelectual de venture partners, são os nossos parceiros. No fim do dia, eu brinco, né? O Apoema, ele lida com pessoas muito inteligentes, né? O Apoema não pode ser mais inteligente que essas pessoas. O Apoema tem que, né, remar a favor junto com essa inteligência. Então, essas pessoas, os nossos, que podem ser empresas, o próprio VBSO Advogados virou um venture partner do Apoema. A gente tem outros escritórios de advocacia no Hub, a gente tem agências, software houses, a gente acaba compondo essa multidisciplinariedade aqui no Hub. E a gente tem outros hubs também, inclusive, às vezes aportando capital intelectual, né, através de outros hubs. Mas esses venture partners, eles são convidados pelo Apoema para avaliação do projeto, já contando um pouquinho até da nossa metodologia para chegar no capital intelectual. Nessa transversalidade, a gente encontra as trilhas de aceleração, a gente entende os entregáveis daí de cada parceiro, o Apoema acompanha esses entregáveis, da composição sempre dessa solução. Normalmente, a gente também cria um board of advisors para que a gente consiga ter a estratégia, né, o tempo inteiro reavaliada, definida. Então, uma governança comum, né, a boa governança. A gente, às vezes, pauta para que um desses venture partners seja, de fato, um executivo, fazendo a tradução da estratégia para a operação. E todo esse capital intelectual vem, né, o Service as a Capital, vem em formato de investimento, ou seja, a gente converte esse crédito, né, em equity, num valuation pré-combinado com a startup, de novo, já entrando aqui no próprio modelo Apoema e metodologia, e aí a gente, a Apoema passa a ser uma gestora desse fundo, né, de participação na startup, e a gente vai alinhando depois, na saída desse investimento, como qualquer modelo de venture capital, a gente vai fazendo a gestão, representando esse pool, né, de investidores. Então, essa é a contribuição do capital intelectual no modelo. Tanto a corporação, o investidor, quanto o investido se remuneram, quer dizer, o investido, que seria o startup, ele se remunera pelos recursos que ele vai receber dos investidores. Perfeito. O investidor se remunera por equity, a princípio, ou pelos resultados de médio prazo, né? Perfeito, exatamente. E vocês se remuneram como? A própria gestão, a gente procura ter um pequeno equity por aportar a gestão, por compreender a visão também das conexões que a gente tem que fazer, e a gente acaba também sendo remunerada pelos próprios investidores no fee de saída, no sucesso, ou seja, a diferença do que era o CRE, um modelo de, mal comparando, porque não somos gestoras de fato, né, de mercado de capitais, a gente faz só a liderança, né, de um pool de investidores, mas no fim do dia, aquilo que a gente conseguiu de fato performar, que é o upside da diferença entre o valuation original e o valuation de saída, é onde o Apoema ganha um FII. Bom, você também tinha falado que existe uma metodologia, né, porque vocês também não vão pegar qualquer startup, né, ou seja, você pode falar um pouco para a gente desses filtros, né, que vocês têm, que vocês usam? Claro. Também foi uma construção, a gente, aliás, está nesse momento, a nossa próxima fase é consolidar os nossos playbooks e já no próximo ano digitalizar mais essa experiência no próprio Apoema. Mas, basicamente, a gente tem um primeiro filtro, a gente tem um bolso, a gente brinca aqui que a gente tem um fundo, de fato, com recursos já definidos, né? Isso para o Apoema é dinheiro parado, né? A gente tem aqui uma capacidade ociosa, como qualquer fundo e qualquer gestora boa que se preze, ela precisa aportar esses recursos. Então, no primeiro momento, a gente faz uma avaliação e a gente tem algumas classificações para entender, né, que tipo de recurso a gente tem e qual as expectativas desse recurso. E eu falo muito recurso porque não temos só pessoas, às vezes a gente tem uma gestora que tem uma linha de funding, crédito pulverizado, que a gente pode plugar numa startup como uma oportunidade, né, comercial até. Então, a gente faz uma análise do que a gente tem disponível e a gente faz uma busca de projetos para ter esse primeiro fit,
E aí a gente começa os nossos filtros de seleção, reuniões para compreender o projeto, análises de business plan, né? A gente precisa, de fato, ter um bom projeto para investimento. Então, a gente tem essa busca do bom projeto, do fit com os recursos disponíveis, e, ao final, e isso para a gente é muito importante, e está aqui, de fato, o que é core, né, na conexão do Apoema, é o engajamento do venture partner, né, quando a gente estiver falando de capital intelectual, e a nossa preferência é por capital intelectual, porque é aí que a gente tem, de fato, o melhor equity, né, para o Apoema, e os nossos parceiros juntos, né, ganhando nessa mesma métrica de remuneração. Mas a gente promove o que eu chamava de War Room, mas meu time pediu para mudar porque estava muito combativo. Agora a gente fala do Venture Partners Squad. A gente promove uma reunião onde a gente troca conhecimento entre os que foram convidados pelo Apoema para participar. A trilha de aceleração começa a nascer ali. É ali que a gente entende as potenciais soluções. A gente tem usado agora a metodologia de futurologia, para a gente compreender potenciais futuros, e também a gente está aplicando, e é algo que a gente está construindo, e tem alguns pilotos já bem-sucedidos, a gente também está aprendendo com esse processo, mas alguns pilotos bem-sucedidos, a gestão desse conhecimento é muito importante para que ela, de fato, né, a solução vislumbrada, aquela visão de possíveis futuros, de fato, seja concretizada. Ao fim do dia, a meta é a transferência desse conhecimento ao final para a startup, porque a gente vai sair, a gente não vai ficar operando a startup. Então, a gente é parte do processo seletivo encontrar esses elementos para que tudo isso aconteça. Eu queria te perguntar agora também o seguinte: quais são as perspectivas, né, que vocês têm? Aonde que vocês querem chegar, do ponto de vista de escopo de atuação, escopo geográfico, talvez, de atuação? O que reserva o futuro aí? Qual é a ambição de vocês? Bom, acho que a gente tem o desafio de escalar, a escalabilidade do Apoema. Como a gente fala de serviços, a gente sabe que é sempre um desafio. Mas como a gente trabalha num modelo de descentralização da gestão, descentralização da governança, capilaridade, né? Eu posso ter quantos parceiros eu quiser, desde que eles tenham fit e qualidade no capital intelectual para oferecer algo, uma proposta de valor de fato. Então, eu acho que o nosso desafio já para 2023 é aumentar o hub, e principalmente buscar conhecimentos novos, né? A gente rodou alguns pilotos nesse primeiro 1 ano e meio, a gente expandiu o hub para disciplinas que a gente entendeu que na transversalidade era importante para a gestão e para a solução, para encontrar caminhos, mas agora a gente precisa expandir, trazer novos conhecimentos. Vou te dar um exemplo. Blockchain. O blockchain não tem fronteiras, né? A gente não tem geografia para o blockchain. Mas, de fato, a gente mexe com inúmeras jurisdições, principalmente quando a gente está falando num modelo mais pulverizado de conexões. Obviamente, a gente precisa estruturar parceiros internacionais. A gente tem alguns hoje em jurisdições chaves, mas a gente precisa, de fato, trazer mais conhecimento em diferentes jurisdições. Às vezes, é um conhecimento jurídico, regulatório. Algum foco numa vertical? Ou seja, vocês vão continuar focando na vertical financeira ou não existe essa restrição? Eu não tenho, já desde sempre, essa restrição. Assim, serviços financeiros, claro que muito por conta do nosso primeiro celeiro, que foi o VBSO Advogados, é claro que a gente tem uma aderência e um fit muito maior com o capital intelectual. Mas, Sérgio, hoje qualquer modelo de negócio é uma fintech, ou uma fintech em potencial. Hoje você começa, através principalmente da tecnologia em blockchain, a conseguir cada vez ser mais assertivo na entrega do serviço financeiro, porque você está próximo do seu consumidor, você está próximo, né, de quem de fato, né, para várias questões, desde cobrança. Eu tenho uma startup aqui, a Solfi, que é uma plataforma de cobrança empática, né? Quando eles bateram aqui na nossa porta, a gente então está medindo performance individual através de dados, né? Estamos obtendo dados aqui. Daqui a pouco a gente vai plugar aqui um motor de crédito. Eu falo isso, é público, né? A gente já começou até a
a conversar bastante sobre isso, porque mais um É igual uma a dois. decorrência natural, É uma decorrência, você tem recebível, você tem receita, você conhece o seu cliente, a padaria da esquina já é uma fintech, né? Porque o Brasil tem uma coisa maravilhosa, que é o seu sistema financeiro é. super de ponta. Microcrédito e daqui a pouco a microcobrança também, né? Exatamente. Então, acho que não seria eficiente nichar o Apoema num determinado segmento e setor. Eu continuo entendendo que é melhor eu olhar para as minhas capacidades, principalmente de capital intelectual, e ter a criatividade, através do exercício de futurologia, entender aonde elas se conectam de forma mais inteligente. Entendi. Você já tem algum case assim que você gostaria de destacar para a gente? Eu gosto muito do case da Credix, que eu já mencionei, porque foi uma disruptura muito grande, principalmente para o nosso parceiro que aportou conhecimento nela, que está acostumado com as esteiras tradicionais de mercado de capitais. Eu não sei se todo mundo está familiarizado, mas é uma esteira hoje ineficiente no sentido de que a tecnologia já pode disruptar, tem muitos intermediários nessa cadeia, a gente tem estruturas muito custosas. Hoje, você quer montar uma estrutura de alavancagem financeira, se você não tiver um determinado volume financeiro, ela é muito cara, você não consegue, você não tem acesso. Então, pequenas e médias empresas, por exemplo, têm dificuldade de acesso a um capital mais eficiente. E a Credix, ela vem com um modelo de decentralized finance, trazendo apetite a risco de mercados maduros e de investidores que já têm esse apetite por conta das criptos, por conta do modelo de blockchain dentro desse mercado de cripto, eles conseguiram canalizar isso através de plataformas digitais para projetos específicos, desintermediando de fato cadeias aqui. A gente acabou topando com algumas questões regulatórias que, através de alguns sandbox até, tanto na CVM quanto no Banco Central, já estão sendo questionados. Quer dizer, a Credix, ela trouxe a oportunidade da democratização de esteiras de créditos para quem antes não tinha acesso, ou, se quisesse ter acesso, teria que deixar bastante dinheiro na mesa, né? Resumindo. Eu gosto muito da Conta Black, porque a Conta Black, só para trazer o exemplo que eu trouxe mais cedo, para a gente exemplificar, a Conta Black é uma fintech de nicho, ela atende comunidades, ela traz representatividade na proposta dela, e a Conta Black, ela entende a dor, de fato, do seu cliente, né? Ela não tem aquele serviço de financeiro de prateleira, né? Então, o Sérgio, que é o founder, e a Fernanda, né, que é a co-founder, eles sabem, de fato, que produto financeiro é importante e faz a diferença. Sem contar que, mais uma vez, né, se a gente for falar de esteiras de crédito, motor de crédito, são pessoas que compreendem. A comunidade é um lugar de alta circulação, né, a economia circula, é pujante, tem muito capital ali, mas é mal compreendido, até porque os scores de crédito ainda estão, né, se atualizando. Então, eu acho que a Conta Black é um case muito legal aqui para a Apoema, de disruptura e de compreensão de um novo mercado, da nova economia. E eu gosto muito da Lick. A Lick é uma tokenizadora, e a Lick trouxe para a gente também um aprendizado muito interessante. Tokenizar não é que é simples, claro, é uma tecnologia e ela tem seus desafios, mas a tokenização em si, ela é meio, né? A transformação do ativo físico para o ativo digital é o processo de tokenização. O token, então, portanto, representa esse ativo físico no mundo digital. Mas o lastro do token, ele é muito importante. E a maneira como esse token está estruturado e o lastro do token é o que vai fazer a diferença, e a gente não tem dúvida de que bons projetos terão bons lastros, né? Ali que trouxe para a gente essa oportunidade e está voando também. Claro que eu trouxe 3 investimentos super bem feitos pelo Apoema, mas mesmo os projetos que a gente, de alguma maneira, teve mais dificuldade na aceleração, Sérgio, tiveram resultados positivos, né, com a nossa vinda, pivotaram, remodelaram. Acho que um caso legal, e para finalizar aqui, é a Anne. A Anne nasceu como uma plataforma de telemedicina e buscou o Apoema para ajudar a gente a captação pura, simples de capital. Só que quando a gente abriu o BP, a gente encontrou diversas outras oportunidades de desenvolver um modelo de negócio que, de fato, era uma dor
no mercado. E o Marcos, né, o founder, super aberto, pivotou junto com a gente. Então, no fim do dia, era para ser uma captação simples, pura de capital. A gente ofereceu capital intelectual e aí depois a gente foi atrás dessa captação. Bom, pessoal, eu conversei aqui com a Tatiana Fiorati, que é CEO aqui da Apoema Hub, e queria agradecer muito a você aí por compartilhar esse conhecimento com a gente. Queria também agradecer a presença de todo mundo que assistiu a gente e, mais uma vez, reforçar, né, que se você gostou, por favor, assina o canal, aperta aqui o sininho, né, para poder acompanhar todas as discussões nesse nível que a gente está tendo, né, com líderes de transformação digital do ecossistema do Brasil. E, no mais, muito obrigado, até a próxima aí.